Olá, crianças! Agora vamos para a nossa aula de ciências, tá? Continuando sobre os sistemas nervoso e o controle do corpo. E agora a gente vai ver o sistema endócrino, ok? Vamos lá? Então, a gente vai trabalhar o sistema endócrino, que está da página 119 até a 123. O que é o sistema endócrino? Então, o sistema endócrino, ele controla diversas atividades do nosso corpo, como o crescimento, amadurecimento sexual e absorção de nutrientes. E ele é formado pelas glândulas endócrinas. O que elas fazem? Essas glândulas, elas produzem algumas substâncias que a gente chama de hormônio e libera eles no sangue. E eles são transportados para várias regiões do corpo através da circulação, tá? Esses hormônios têm ações específicas para cada órgão. Então, eles têm um órgão-alvo. Apesar de circularem pelo corpo todo, eles influenciam um órgão específico, tá? Por exemplo, a prolactina é um hormônio que é produzido pela hipófise e atua sobre as glândulas mamárias, estimulando a produção de leite durante e após a gestação. Então, quando uma mulher está grávida, ela está produzindo leite devido à prolactina, que é ativada e secretada, feita, produzida pela hipófise. Então, vamos lá? Principais glândulas endócrinas e hormônios. Então, há diferentes glândulas endócrinas no nosso corpo. A maioria delas ocorre tanto em homens quanto em mulheres e exerce funções semelhantes. Então, conheça a localização de algumas delas. Então, tem um corpo de uma menina e tem um corpo de um menino, tá? Vamos começar aí pelo cérebro. Isso é de ambos, tá? Então, todo mundo tem a glândula pineal e a hipófise, tá? A pineal fica aqui e a hipófise. Ambos temos, homens e mulheres, a tireoide, as suprarrenais, que ficam aqui em cima dos rins, o pâncreas, e os homens têm os testículos e as mulheres têm o ovário, tá? Vamos ver o que cada um faz. Então, a hipófise é uma glândula com cerca de 1 centímetro de diâmetro que se localiza na base do cérebro. Ela é considerada uma glândula mestre, então ela é chefe de todas as outras glândulas, porque ela produz alguns hormônios que controlam a ação de outras glândulas, tá? E ela produz hormônios como do crescimento, que estimula as estruturas do corpo, como os ossos e os músculos a crescerem. A prolactina, que a gente já viu que é das glândulas mamárias, com a produção de leite. E os antidiuréticos, então ela atua nos rins, promovendo a reabsorção da água. Então diminui a quantidade de água eliminada na urina para que o nosso corpo não fique desidratado. Glândula pineal. Então a pineal é uma pequena estrutura que produz o hormônio melatonina, que regula os nossos padrões de sono. Então a produção da melatonina é estimulada pela escuridão e é inibida pela luz. Então ela só é produzida e secretada quando a gente está em um ambiente escuro, tá? Pronto para dormir. Temos também a glândula tireoide, que produz o hormônio como a tiroxina, que tem como principal função regular a velocidade do nosso metabolismo, ou seja, todas as reações químicas que ocorrem no nosso corpo, como a produção de energia, a digestão, entre outras coisas. A glândula suprarrenal, que são duas, né? As glândulas suprarrenais se localizam sobre os rins e elas produzem vários hormônios, entre eles a adrenalina, que é uma forma, em geral, né, que prepara o corpo para situações de perigo. Então, prepara os músculos para atividade intensa, aumentando o batimento cardíaco e a frequência respiratória, por exemplo, tá? Quando a gente se vê em uma situação de perigo, quando a gente está numa montanha russa, as glândulas suprarrenais ativam a nossa adrenalina, ok? Os pâncreas. E aí a gente tem o pâncreas, que a gente já viu lá no sistema digestório. Então, além de ele produzir substâncias que atuam na digestão, ele produz hormônios. Entre eles, o da insulina, que é um hormônio que regula a quantidade de glicose no sangue e estimula as células a absorver a glicose. Então,
absorver o açúcar que está no sangue, açúcar, tá? Porque o açúcar é transformado em glicose. Então, pessoas que têm diabetes, por exemplo, não produzem insulina como deveriam. Então, as células não pegam esse nutriente e assim fica muito açúcar no sangue, tá? Então, por isso, as pessoas que têm diabetes têm que aplicar a insulina todos os dias, algumas vezes ao dia, né, na verdade, para suprir essa falta do pâncreas, tá? A falta da secreção do hormônio, ok? Os testículos estão presentes nos homens e produzem a testosterona, que é um hormônio que passa a atuar principalmente na transição da infância para a fase adulta e é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais masculinas, como a presença de barba, a voz mais grave, tá? Os ovários existem nas mulheres e produzem o estrógeno e a progesterona. Então, na transição da infância para a adolescência, o estrógeno age no corpo feminino, promovendo algumas mudanças, como o desenvolvimento das mamas. Já a progesterona promove a alteração do corpo feminino, que o preparam para a gestação. De forma geral, as glândulas endócrinas produzem os hormônios de forma contínua, mas só os liberam na corrente sanguínea quando recebem algum estímulo do corpo. O pâncreas, por exemplo, ele é capaz de detectar que o nível de glicose no sangue está muito alto. Então, com esse aumento, ele libera a insulina, que vai atuar fazendo com que as células captem a glicose, reduzindo assim a concentração da glicose no sangue. A importância do sono, isso é muito importante para você mesmo, que fica aí até 4 horas da manhã no TikTok, para você mesmo que fica jogando no celular até altas horas da noite. Isso, tá se sentindo culpado, né? Brincadeira. Então, vamos ver, prestar atenção na importância do sono aí, hein, galerinha? Olha lá, dormir bem é muito importante para a qualidade de vida dos seres humanos. Sabe-se que bons hábitos de sono ajudam na prevenção de doenças, na restauração física e mental, bem como na construção da memória daquilo que aprendemos e vivemos durante o dia. Então, se a gente não dorme bem, a gente não consegue construir a nossa memória, não consegue aprender, não consegue viver bem, ok? Então, o ato de dormir faz parte do ritmo biológico de cada pessoa e obedece a um ritmo circadiano, ou seja, acontece cada dia, todo dia, no qual chamamos de ciclo sono-vigília, tá? O ciclo sono-vigília é regulado pela produção do hormônio melatonina, que é produzido lá na glândula pineal, no nosso cérebro, cuja produção e secreção se relacionam à quantidade de luz à qual somos expostos. Então, durante a noite, a glândula pineal recebe o estímulo indicando que não há mais luz, e assim inicia a liberação da melatonina, que é capaz de induzir o início do sono. Por isso, é importante que, próximo ao horário de dormir, não se esteja exposto à luz, pois a presença dela inibe a secreção da melatonina. Nos dias atuais, evitar a iluminação pode ser difícil, por causa da luz artificial que ilumina os ambientes e as ruas, além de luz de telas de computadores, tablets e telefones celulares. Esses estímulos tornaram-se um problema. Então, o hábito de usar o celular antes de dormir afeta a qualidade do sono, ok? Piorou se dormir com o celular ligado, né? E pegar no sono com o celular ligado. Aí fica muito difícil ter uma qualidade boa de sono. A exposição à luz artificial interfere diretamente no ciclo sono-vigília, pois bloqueia a secreção da melatonina, dificultando a indução apropriada do sono. E isso atrasa o horário em que se dorme, reduzindo o tempo total de sono. Após o início do sono, as atividades do nosso cérebro vão diminuindo até atingir um sono profundo. Nesse estágio, há uma baixa atividade no cérebro e também de vários outros sistemas do corpo. E é quando ocorre a liberação do hormônio de crescimento. Então, se vocês não dormem bem, se não atingem esse sono profundo, é difícil liberar o hormônio do crescimento. Então, vocês teriam um déficit de hormônio de crescimento
se não dormir bem, tá? E após o sono profundo, costuma iniciar-se a fase REM, em que ocorrem movimentos rápidos dos olhos. Ela é caracterizada por relaxamento de toda a musculatura corporal e intensa atividade cerebral. E é nessa fase que geralmente ocorrem os sonhos, a construção de nossas memórias e o aprendizado. Então, tudo que a gente aprende durante o dia é nesse momento em que o cérebro vai registrando. Cada pessoa e cada fase da vida precisam de um determinado tempo de sono. Por exemplo, um recém-nascido costuma dormir 18 horas por dia, enquanto um adolescente precisa dormir cerca de 9 horas, e um adulto de 7 a 8 horas de sono diárias. Porém, isso não é uma regra, pois a necessidade de sono pode variar por fatores herdados dos pais. Então, tem pessoa que dorme mais, tem pessoa que dorme menos. Mas o importante é respeitar o nosso relógio biológico e dormir no horário certo, tá? Dormir bem é tão importante para a saúde quanto ter uma alimentação balanceada e praticar atividades físicas. Assim, é importante se conscientizar e adotar os hábitos necessários para ter uma boa noite de sono, ok? Então, fica aí a dica: dormir bem para crescer, para lembrar as coisas, para ter uma boa memória, belezinha? Então, pensando nisso, vocês vão responder as questões 4, 5, 6, 7 e 8, das páginas 127 até a 129, tá? Então, beijos. Qualquer dúvida pode me procurar. Tchau, tchau.